A isenção nas contas de luz para até 60 milhões de consumidores deve, por outro lado, aumentar também em cerca de 20% o custo da energia para a indústria. Para explicar as possíveis consequências desse aumento no bolso do brasileiro, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o diretor de Energia Elétrica da Abrácio, Vitor Ioca. Vitor, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Donato. Em linhas gerais, como é que você viu essa medida provisória, a 1.300/2025, que trouxe essas alterações aí de reforma no setor elétrico? Eu disse aqui do benefício a 60 milhões de pessoas, mas por outro lado, alguém precisa pagar a conta. Como é que se dá essa equação, Vitor? Veja, assim, a medida, ela tem ali uma questão, um olhar social que é muito importante, considerando a realidade brasileira. Ela vai permitir ali milhões de famílias brasileiras ter parte da sua conta zerada, dependendo do tamanho do consumo. Mas é isso, né? Não tem ali o almoço grátis, infelizmente, isso tem um custo e este custo precisa ser suportado por alguém. A indústria, né, o setor produtivo do Brasil tinha a expectativa que os custos, principalmente das políticas públicas, deveriam ser suportados ali pelo Tesouro Nacional, né, dentro do Orçamento Geral da União. Mas não é isso, né? A proposta do governo é repassar esse custo para os outros consumidores. Então, consumidores da tarifa social deixam de pagar ou vão ter um desconto e alguns bilhões de reais ao ano acabam sendo suportados pelo setor produtivo. Isso traz um impacto muito grande. Nós estimamos que para diversas indústrias que têm na energia elétrica o seu fator de sobrevivência e de competitividade, que vai ter um aumento da ordem de 15% a 20% no médio prazo. O que é muito ruim, né? Essa perda de competitividade, ela acaba se traduzindo em aumento de custos, né? E esse aumento de custos, ele é repassado em algum momento ao longo da cadeia econômica, né? Aumento de produtos, e isso se reflete em aumento de geração. Então, por um lado, você reduz a conta de energia de muitas famílias, mas pelo outro, você acaba impactando no nosso dia a dia, né? É importante lembrar que as famílias brasileiras, elas gastam 2 vezes mais com energia embutida nos produtos e serviços do dia a dia do que na sua própria conta de luz. Então, esse custo ele volta, de uma forma ou outra, ele vai voltar, infelizmente, nessa cadeia econômica que nós estamos inseridos. Ou seja, né, Vitor, não tem almoço de graça nessa situação, em nenhum momento. No entanto, que a eletricidade, ela pesa significativamente na situação da cesta básica também, nos itens básicos da cesta básica, na fabricação de pães, de leite. Então, tudo isso vai refletir na vida do consumidor. Perfeito. Assim, outro estudo que nós fizemos aqui foi simplesmente segregar todos os custos de energia que estão embutidos na cesta básica para ver o peso dele, né? E acaba que a energia é o segundo maior item de custo numa cesta básica de uma família tradicional. E isso tem um impacto muito grande, né? Assim, você falou do pãozinho, mas assim, a gente fez um estudo muito detalhado em centenas de itens. E, por exemplo, a carne, a picanha, 17% da picanha é energia elétrica. Do frango congelado, 30% do frango congelado é energia. Numa casa popular, um estudo que nós realizamos também, da ordem de 10% a 12% do custo final de uma casa popular é energia. Então, simplesmente transferir novos gastos, novos custos para o setor produtivo torna o nosso país, o nosso dia a dia, a nossa vida ainda mais cara. Não é a medida que nós entendemos mais adequada. Existe o mérito do olhar social, mas esse custo ele deveria sim ser suportado pelo orçamento, pelo Tesouro, principalmente colocar dessa forma, pelos contribuintes e não pelos consumidores de energia. Nós temos aqui os nossos comentaristas hoje, Jesualdo Almeida e também José Maria Trindade. Zé Maria, sua pergunta. Salve, Vitor. Vitor, eu estou muito curioso para saber qual é a influência agora sobre o fornecimento de energia eólica e solar, né, nesse novo conceito, e essas novas fontes devem mesmo começar a pagar impostos e competir de igual para igual com as outras fontes? Veja, a medida do governo, o que ele está tentando com essa MP? Também que essas fontes que ao longo dos últimos anos e de forma meritória tiveram ali um subsídio pesado, né, para o seu desenvolvimento, e hoje eólica mais solar são uma das principais fontes de geração de energia no nosso país, energia limpa e barata,
ela sim, ao longo da cadeia ali de até 20 anos, já existe uma lei que vai retirar esses subsídios. O que o governo está tentando agora é acelerar esse processo, retirando os subsídios, os descontos daqueles consumidores que compram essa energia limpa, né? Então, a intenção do governo para retirar todo esse custo via MP é não tirar pelo lado da geração, mas tirar pelo lado do consumo, antecipando, então, o fim desses descontos. Gesualdo, sua pergunta? Vitor, nós já tivemos medidas semelhantes na época do governo Dilma e foi catastrófico, né? Intervenção no sistema energético, né? Mas a pergunta que eu lhe trago são basicamente duas interligadas. A primeira delas, explique, por favor, para a nossa audiência, quem teria direito a essa isenção, a essa taxa zero nas tarifas de energia, e se isso não implica em aumento de consumo de energia e, por conseguinte, o nosso sistema energético está preparado para toda a demanda nossa? Perfeito. Então, são dois descontos ali. O primeiro deles é uma franquia a custo zero de 80 kWh, né, para aquelas famílias que estão cadastradas no CAD único e têm uma renda per capita de até meio salário mínimo. Então, isso já é um subsídio existente, o governo está mudando para ampliar esse desconto. Nossa estimativa é que esse desconto adicional seria da ordem de 20%, considerando dificilmente uma família consome só 80 kWh. O novo subsídio, a nova política pública, então, seria para essas famílias que consomem, que têm uma renda per capita entre meio salário mínimo e um salário mínimo. Essa é a novidade, né? Então, é aí que vai ter um desconto da ordem de 12%, porque este novo grupo não vai pagar a CDE, que hoje é o maior encargo setorial. Eu não diria que a tendência é de aumento de consumo no geral, mas eu acho que a grande tendência, e aqui é um alívio para muitas distribuidoras que não conseguem combater o furto, é utilizar este novo mecanismo para sair cadastrando essas pessoas, né? Então, em regiões que tem um furto muito elevado, há um incentivo adicional agora para as distribuidoras realmente conseguir trazer essa população que hoje ou está furtando ou é inadimplente, para esse cadastro, né, é necessário fazer esse cadastro, reduzindo um pouco todo esse impacto da inadimplência do setor elétrico. E, por fim, na sua última pergunta, eu entendo que sim, o setor está muito bem preparado, estruturado, do ponto de vista da sua infraestrutura de transmissão e distribuição. Nós temos até uma sobra de energia muito grande, né, e existe aí uma sensibilidade do governo de fazer novos investimentos para garantir que, principalmente, essa energia limpa que é gerada ali no Norte e Nordeste possa chegar aos grandes centros de consumos, que é aqui a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vitor, eu queria ouvir a tua opinião a respeito do chamado mercado livre de energia, que a expectativa é que comece a funcionar ou tenha mais peso a partir de 2027. Há uma expectativa de que, com isso, o consumidor tenha mais liberdade aí para o contrato de fornecimento de energia. Nós já estamos relativamente prontos para isso e vai beneficiar o consumidor lá na frente ou não? Veja, é muito interessante essa abertura de 100% do mercado livre, né? Permitir que nós, da baixa tensão aqui, podemos escolher o nosso fornecedor de energia, assim como os pequenos comércios, as próprias pequenas indústrias. Existem milhares de pequenas indústrias que poderão migrar para o mercado livre, ter essa opção. Mas não é simples. Do ponto de vista regulatório, ainda precisa muita coisa ser feita. Então, assim, é importante a abertura desse mercado livre, mas ele tem que ser feito com cuidado, escutando principalmente a agência reguladora. A agência reguladora ela é capaz de preparar todas as regras para essa abertura de 100%, né? A gente está falando milhões e milhões de unidades consumidoras, 90 milhões de unidades consumidoras, que poderão fazer esta escolha. Então, do ponto de vista, primeiro, das regras e também do ponto de vista operacional, acelerar muito a abertura deste mercado pode ser perigoso. Então, ao longo do debate da medida provisória agora no Congresso Nacional, esse é um ponto muito importante, que tem que ser colocado e a sociedade precisa ser ouvida se nós somos capazes de fazer essa abertura de 100% do mercado livre. Estamos prontos ou não, né? Esse é a grande questão. Vitor Ioca, diretor de energia elétrica da Abrace. Muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um bom dia aí para você. Obrigado, gente. Bom dia.